Ai, mais uma vez, professora, a senhora só me confirma se está dando para ver. Ok. E vocês também, tá? Fazem um pouquinho de feedback, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade para ouvir, para ver, ajude um pouquinho aí, tá, Rodinelli? Obrigada. Eu vou só te apresentar, tá? Já que a gente já está gravando, só para quem pegar a gravação compreender melhor. Tudo Então, bem. hoje nós teremos a exposição do TCC da nossa ex-aluna Claire Chaves Cavalcante, que defendeu o TCC, cujo tema é a responsabilidade civil do Estado e os danos causados aos profissionais de saúde pela falta de EPIs durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. A Claire, ela foi minha orientanda, ela defendeu já o seu TCC com excelência, com a nota máxima, e ela já é bacharel em Direito, já participou da solenidade de formatura na quinta-feira passada, e vai nos brindar agora, nesse momento, com a exposição do seu TCC, e o conteúdo vai ficar por conta dela, porque é um conteúdo bastante rico, e tenho certeza que vai ser bastante útil nesse momento da nossa disciplina. Então, a palavra é sua, Claire, e você pode apresentar. Tudo bem, professora. Eu só peço, como eu tinha dito, qualquer coisa podem me avisar que eu paro aqui, ou então, caso dê algum problema. Ok. Bom, gente, boa noite a todos, primeiramente. Boa noite para a professora. Como a Boa professora já noite. explicou, meu tema é a responsabilidade civil do Estado e os danos causados aos profissionais de saúde pela falta de EPIs durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, o contexto do meu trabalho ele vai ser exatamente esse, a pandemia da Covid-19. Como a gente bem sabe, ela surgiu, né, no final do ano de 2019, em dezembro, na realidade, já como primeiramente um surto de casos de pneumonia, que ninguém sabia de onde estava vindo, lá na cidade de Wuhan, na China. Posteriormente, já no final de dezembro de 2019, após muitas pesquisas, descobriram que esses casos de pneumonia eles estavam sendo causados por um novo agente viral que fazia parte da família dos coronavírus, chamado de SARS-CoV-2, né? Ele recebeu esse nome de SARS-CoV-2 e é o causador, como a gente sabe, hoje em dia já da Covid-19, que é essa doença que já se espalhou pelo mundo todo e se tornou uma pandemia. No entanto, bem no início, a gente sabe que não existe, na verdade, até hoje, não existe ainda um tratamento totalmente eficaz para o coronavírus, para essa doença nova que surgiu. Então, o tratamento mais eficaz para poder conter a expansão do vírus foi justamente as medidas de distanciamento social, como a gente bem sabe. Só que, para os profissionais de saúde, até pela própria natureza da profissão deles, eles não podem se dar ao luxo, a oportunidade de estar fazendo esse distanciamento social, porque é necessário para o exercício da sua profissão que eles estejam constantemente em contato em hospitais, laboratórios, em UTIs, o que os leva a estarem constantemente em contato com pacientes em casos suspeitos ou então confirmados de Covid-19. E isso piora justamente para aqueles profissionais que estão mesmo na linha de frente no combate à pandemia da Covid. Então, para esses profissionais que não puderam, eles não puderam usar essa estratégia de distanciamento social, dessas medidas preventivas, o que se deve fazer é justamente tentar, então, diminuir ao máximo possível a possibilidade deles se infectarem, a possibilidade de algum dano a esses profissionais. No entanto, o que se percebeu, na verdade, foi que desde o início, esses trabalhadores, essa classe, eles sofreram muito com diversos tipos de problemas estruturais nos seus locais de trabalho, desde a falta de pessoal, às vezes falta de alguns insumos médicos, falta de equipamentos de limpeza, de higiene. A gente se depara até hoje, né? Na verdade, por exemplo, agora os serviços de saúde eles sofrem com um problema de falta de oxigênio. Falta um problema de kit intubação também, a gente está vendo essa situação bem preocupante. E bem no início da pandemia, um dos maiores problemas, uma das maiores problemáticas em relação a esses problemas estruturais que esses profissionais precisavam enfrentar, foi justamente a falta dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Nesse sentido, o objetivo geral do meu trabalho foi justamente estudar a responsabilidade civil do Estado no contexto da pandemia da Covid-19,
relacionando aos casos em que profissionais da saúde e da rede pública sofreram danos devido ao exercício da sua profissão, sem terem acesso aos equipamentos de proteção individual para garantir sua segurança. E o problema seria justamente responder, né? Eu busquei responder se o Estado, como um garantidor dos direitos fundamentais, ele poderia ser responsabilizado nos casos em que não forneceu ou forneceu, mas de forma inadequada, os equipamentos de proteção individual para os serviços públicos de saúde durante a pandemia da Covid. Aqui eu falo um pouco da minha metodologia, do meu referencial teórico. E eu iniciei o meu trabalho falando um pouco da previsão constitucional do direito à saúde. O direito à saúde, bem sabe, ele é um direito social, ele é previsto no artigo 6º, então ele faz parte do título de Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal de 1988. No entanto, para o meu trabalho, a parte mais importante seria justamente a parte da Constituição que vai tratar da efetivação desse direito à saúde. E isso se encontra de forma bem explícita nos artigos 196 a 200. O artigo 196, ele vai explicar que a saúde, ela é um direito de todos e um dever do Estado, que deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Desse artigo 196, eu vou tirar alguns pontos que são importantes. Primeiro de tudo, a saúde aqui do indivíduo, a gente tem que entender que ela não é apenas a ausência de doença, mas segundo a própria Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde deve ser o indivíduo com bem-estar físico, mental e social pleno. Além disso, outra parte muito importante foi justamente o direito a todos. Quando se diz que a saúde ela deve ter um direito de acesso universal e igualitário a todos, se diz que ela deverá ser um direito de todos os residentes do país, sejam eles nacionais ou estrangeiros, e ela se dá de forma a evitar qualquer tipo de preconceito ou exclusão de qualquer uma dessas pessoas. Então, ela deve realmente ter um acesso universal e igualitário. E o que seria mais importante, na verdade, para o meu trabalho, seria o trecho que vai tratar do fato de que ela é um dever do Estado. Por ela ser um dever do Estado, então, entende-se que ela seria, que seria do poder público o dever e a obrigação relativa a todas as prestações que tem qualquer tipo de relação ao funcionamento dos serviços públicos de saúde e que tem qualquer tipo de relação à efetivação desse direito à saúde. Então, isso acaba sendo muito importante para a conclusão do meu trabalho. Entender que a efetivação do direito à saúde ela vai ser um dever do Estado, um dever do poder público. Aqui eu já passo e eu falo um pouco sobre os equipamentos de proteção individual. Primeiramente, o que seriam esses EPIs? Os EPIs eles vão ser definidos pela norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho e do Emprego, e eles vão ser definidos como todos os equipamentos que devem ser utilizados por profissionais que, por ocasião mesmo da sua profissão, eles precisam enfrentar no seu local de trabalho, durante o exercício das suas atividades, ele precisa enfrentar algum tipo de risco de danos à sua segurança ou à sua saúde. Então, eles vão ser equipamentos que vão visar diminuir ao máximo possível riscos que esses profissionais já precisam viver pela própria natureza da sua profissão. No que diz respeito a essa pandemia da Covid, a esse contexto que a gente vive, os equipamentos de proteção individual, segundo a Organização Mundial da Saúde e ao Ministério da Saúde, eles devem ser de observância obrigatória. E para os profissionais da saúde é necessário que se utilize, pelo menos, que estejam em contato, né, com casos confirmados ou então suspeitos de Covid, é necessário que se utilize máscaras com ou sem válvula, máscaras cirúrgicas, luvas hospitalares, protetores faciais e macacões de qualquer cor e modelo. Esse seria o mínimo necessário para que os profissionais pudessem atuar perto dessas pessoas infectadas, sem que eles sofressem um risco tão grande assim à saúde e à segurança deles. E é importante também frisar aqui que essa importância da utilização de EPIs, num contexto de pandemia, ele vai muito além daquela importância da proteção do próprio indivíduo, da proteção do próprio profissional. Logicamente, esse é um fator extremamente importante, afinal,
A gente tem que proteger esses profissionais, é direito deles essa proteção, como eu falei, direito à saúde, acesso universal e igualitário. Isso engloba os profissionais da saúde, eles têm o direito a trabalhar sem ter qualquer tipo de dano à sua saúde, eles têm que ter o acesso ao direito à saúde, eles têm o acesso ao direito à vida, eles têm o direito à vida. E eles também têm, segundo seus próprios códigos, código de ética médica, código de ética de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, enfim. Todos eles vão ter previsões nos seus códigos de que esses profissionais eles podem se negar a exercer a sua profissão se eles considerarem que as condições do seu local de trabalho tiram deles qualquer tipo de dignidade, não são dignas para que eles trabalhem ou põem em risco a sua segurança, a segurança dos seus colegas, dos pacientes e da comunidade no geral. Então, a importância dos EPIs fala, primeiramente, para proteger aquele indivíduo mesmo, mas também num contexto de pandemia, isso também trata muito de uma proteção da própria comunidade, que além de evitar infecções que possam ser repassadas de uma pessoa para outra, enfim, aumentar como a gente já sabe como funciona, e aumentando cada vez mais o número de pessoas infectadas, também existe o fator que um profissional da saúde infectado pode acabar infectando outros colegas de trabalho, que vão infectar outros e outros, o que pode acabar causando também um colapso naquele serviço de saúde, o que deve ser evitado ao máximo, considerando que, mais do que nunca, a gente precisa desses profissionais bem e com saúde para poder cuidar da comunidade e toda a sociedade brasileira no momento que a gente vive. No entanto, né, como eu falei já na introdução do meu trabalho, não foi isso que a gente viu, muito pelo contrário, a gente recebe denúncias desde o início da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, profissionais que sequer tiveram acesso a qualquer tipo de equipamento, alguns tiveram acesso, mas não a todos os necessários, e alguns até tiveram acesso aos equipamentos, mas não tiveram acesso à informação adequada para a sua utilização, o que acaba diminuindo a eficácia desses equipamentos. Então, ainda é pior, porque você gasta o equipamento e você sequer protege aquele profissional. E, diante disso, no dia 21 de setembro de 2020, tanto a Organização Mundial da Saúde como a Organização Pan-Americana da Saúde, elas liberam um estudo, né, que indica que 570 mil profissionais da saúde já haviam sido contaminados no continente americano, e desses, 307 mil eram brasileiros. Além disso, nós já tínhamos 2.500 óbitos, e desses, 289 foram de profissionais da saúde do Brasil. Nessa oportunidade em que publicaram esse trabalho, a OMS e a OPAS, elas afirmaram que um dos grandes motivos que trouxe a esse número tão grande de profissionais da saúde infectados aqui nas Américas como um todo e no Brasil foi a falta de organização em relação à pandemia, assim, do poder público em relação à pandemia, e também justamente essa escassez de EPIs nos serviços de saúde, tanto público quanto privados. Isso acabou ocasionando um número muito grande de profissionais infectados e alguns que até foram a óbito. Nesse sentido, a Carissa Etienne, ela é uma diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, ela discute, né? Ela deu uma entrevista onde ela discutiu essa situação dos profissionais e essa situação da pandemia da Covid, e ela afirmou que nenhum outro grupo sentiu isso de forma mais aguda do que os próprios homens e mulheres que compõem a nossa força de trabalho na saúde. Bom, diante desse contexto que eu expliquei para vocês, eu venho trazendo então agora o tema da responsabilidade civil do Estado. Esse capítulo do meu TCC ele foi extremamente conteudista, e como eu sei que vocês já sabem essa parte de conteúdo que a professora já explicou para vocês, eu não vou me ater tanto a isso. Eu vou passar aqui de uma forma um pouco mais rápida para poder já ir para a conclusão e para a discussão geral do meu trabalho. Mas eu venho trazendo aqui, só no caso, um conceito de responsabilidade civil, que, como a gente sabe, é uma obrigação, né, derivada que vai nascer de um dano que foi causado a uma pessoa, né, a um terceiro e que deve ser indenizado. Quando a gente passa essa responsabilidade para o Estado, vai tratar justamente de um dano que tenha sido causado pelo poder público ao seu administrado durante o exercício de suas funções e que ele vai poder ser responsabilizado para poder indenizar aquela pessoa, enfim. Os pressupostos para a existência dessa responsabilidade vão ser, como a gente bem sabe, o dano, a conduta e o nexo de causalidade entre eles dois.
Aqui no Brasil, a responsabilidade civil do Estado ela vai ser prevista, né, na Constituição Federal de 98, ou de 88, perdão. Ela vai ser prevista no artigo 37, parágrafo 6º, e esse artigo já é praticamente pacificado assim por toda a doutrina e jurisprudência, não existem discussões em relação a isso. Ele vai indicar que a teoria que deve ser utilizada aqui em relação à responsabilidade civil do Estado no Brasil vai ser a teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo ela vai justamente exigir, então, que se identifique para que haja uma responsabilização do ente estatal, exista o dano causado por esse ente estatal, uma conduta, e o nexo de causalidade, como eu falei, os pressupostos para a sua existência. No entanto, existem dois fatores que são importantes para o meu trabalho e que fazem parte desse conteúdo da responsabilidade civil do Estado. Primeiro são os excludentes de responsabilidade. As excludentes de responsabilidade, como a gente bem sabe, né, elas vão ocorrer a partir do momento em que não se verifica a ligação, aquela ligação entre o dano e a conduta. O nexo de causalidade, no caso, ele acaba inexistindo, então não existindo essa ligação entre uma e outra, o Estado aqui ele não vai poder ser responsabilizado, justamente por falta desse pressuposto de existência que seria o nexo de causalidade. E uma discussão que já é um pouco mais densa, que seria de responsabilidade por omissão. Porque, como eu falei aqui no slide anterior, a responsabilidade civil do Estado, que considera a teoria do risco administrativo, que é aquela do artigo 37, parágrafo 6º, é entendido pela doutrina e pela jurisprudência que ali está falando claramente daquela responsabilidade que vai ter origem de alguma conduta comissiva, ou seja, de uma conduta que tenha ocorrido por ação. Mas essa conduta por omissão ainda existe uma grande discussão, uma divergência muito grande na doutrina e na jurisprudência, porque esse artigo 37, parágrafo 6º, ele vai afirmar que eu não estou aqui com a lei agora, então eu não vou saber falar direito, assim, totalmente, mas eu sei que ele fala que o Estado ele será responsabilizado por qualquer dano que os agentes públicos atuando em seu nome causarem a terceiros, fazer uma coisa assim. Mas por esse vocábulo causarem utilizado, muitas pessoas acreditam que ali só pode englobar as condutas comissivas e não as condutas omissivas. Então não vai englobar a responsabilidade por omissão, o que leva a uma grande divergência doutrinária e jurisprudencial. Nesse sentido, existem duas correntes que são as majoritárias, que são as mais fortes, né, aqui na doutrina, e a primeira seria a corrente da responsabilidade subjetiva do Estado. Essa aqui, ela vai entender que, nos casos de responsabilidade por omissão, a gente não pode só verificar a existência da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Deve-se verificar se houve a culpa, um elemento subjetivo, mas não no sentido daquela culpa que a gente põe, mas no sentido da falta do serviço. Justamente por isso que essa teoria ela é chamada de teoria da falta do serviço. Então, o que a gente precisa verificar? Além do dano, nexo de causalidade e conduta, precisa se verificar aqui se houve nessa omissão, se realmente houve uma falta no serviço no sentido do mau funcionamento, da omissão ou no retardamento do serviço, que pode ter causado algum dano ao administrado. Então, essa corrente vai defender que, nos casos de omissão, a gente já passa para a teoria da responsabilidade subjetiva na modalidade da falta do serviço, não mais aquela da teoria do risco administrativo. Por outro lado, uma das correntes também que é muito forte é essa corrente que vai dividir a omissão em duas classificações diferentes. A primeira delas é a omissão genérica. Essa omissão genérica, ela vai explicar que ela vai ocorrer na realidade quando o Estado ele foi simplesmente omisso em alguma situação, ele foi omisso como um todo. Por exemplo, fica mais fácil de enxergar como um exemplo. Então, nós temos uma pessoa, e essa pessoa está caminhando pela rua, e ela acaba caindo num buraco que ele estava no meio da rua e ele não tinha sido fechado. O Estado ele foi omisso quanto aquilo. Ele esqueceu de fechar e pronto. Ficou lá aquele buraco durante anos e anos, e uma pessoa acabou caindo e se acidentando lá, o que causou danos físicos a ela. Nesse sentido, entende-se que é uma omissão genérica. Aquele dano causado foi por uma omissão genérica, que o Estado ele foi simplesmente omisso. No entanto, vai existir outro tipo de omissão, que vai ser omissão específica.
Vamos um exemplo, que seria quando o Estado ele seria omisso em relação a um dever específico de agir naquele momento específico, e ele foi omisso, mesmo assim. Ele tinha um dever de garantir, ele tinha aquele dever de garantir e ele foi omisso. O exemplo, inclusive é um exemplo real, isso realmente aconteceu. Ah, tinham dois alunos de uma escola pública, os dois começaram a brigar. Durante essa briga, um aluno acabou cegando o outro, e quando foi julgado esse processo, entendeu-se que, nesse caso aqui, o Estado, por estar em horário de aula e por eles estarem num estabelecimento no local público, que era uma escola pública, o Estado, e também eles serem menores de idade, enfim, ser uma escola, o Estado aqui ele tinha o dever de garantir, ele tinha o dever específico de agir para poder proteger aqueles alunos. E ele ignorou, não foi só uma omissão geral, não, foi uma omissão específica em relação àquele caso, que ele tinha que garantir a segurança daqueles dois administrados, ou seja, daqueles dois alunos. E por ele ter se omitido, aqui a gente tem uma omissão específica. Nesse sentido, essa corrente entende o seguinte: quando houver uma omissão genérica, deve ser comprovado que ali aquele buraco não estava aberto só há 3 horas e o Estado já estava providenciando alguém para poder ajeitar aquela situação na rua. O que deve ser comprovado é que houve uma falta no serviço, ou seja, o Estado aqui, para ser comprovada a responsabilidade, vai ter que entrar justamente naquela teoria da falta do serviço. Eles vão ter que comprovar que houve uma falta no serviço na modalidade ou de retardamento, ou de omissão, ou de mau funcionamento daquele serviço. Já na omissão específica, isso não é necessário. Quando é uma omissão específica, quando existe uma omissão específica, que o Estado ele deveria agir de uma maneira e ele não agiu, ele tinha aquele dever específico de agir naquele momento, naquele caso, porque ele tinha um dever de garante mesmo, ele tinha um papel de garante naquele caso, e ele não agiu, a gente aplica a teoria do risco administrativo. Responsabilidade objetiva, não precisa ter qualquer tipo de elemento subjetivo de culpa, aqui é só dano, conduta e nexo de causalidade. Então, diante disso, eu venho questionando. O Estado ele pode ser responsabilizado pelos danos causados aos profissionais de saúde da rede pública pela falta de EPIs? Entende-se que sim, ele pode, porque aqui existe um dever, como eu falei para vocês logo no início do meu trabalho. Existe um dever que é do Estado. Segundo o próprio artigo 196 da Constituição, a efetivação do direito à saúde, as prestações em relação à efetivação desse direito, elas devem partir do Estado, do poder público. E a partir do momento que ele é omisso a isso, e vamos falar, né, que quando eu falo de prestações positivas para a efetivação do direito à saúde, eu estou englobando dentro delas também justamente o fornecimento de insumos médicos, de produtos de limpeza, higiene e, claramente, dos equipamentos de proteção individual também. A partir do momento que ele se torna omisso, que ele se ausenta e ele não cumpre essa obrigação dele, ele está sendo omisso, o que pode levar, sim, a responsabilizá-lo. Mas de que maneira ele seria responsabilizado? Bom, não vai existir uma unanimidade, como eu falei, né? Não existe uma unanimidade em relação a isso. Algumas pessoas defendem uma corrente, outras pessoas defendem outra, mas eu considero a corrente da omissão um pouco mais completa e, então, por causa disso, no meu TCC eu acabei seguindo essa linha dessa omissão específica, omissão genérica. E eu cheguei a uma conclusão de que, nesse caso aqui, nós teríamos uma omissão específica, porque, nesse momento, o Estado ele tem esse dever específico, inclusive previsto constitucionalmente, de garantir a segurança dos trabalhadores. Além disso, ele também tem esse dever específico de fornecer o necessário ao bom funcionamento dos serviços de saúde. E ele não fez. Então, aqui existiria um dever específico de agir, eu entendo, que foi ignorado pelo Estado. No entanto, outra discussão que também é bem forte em relação a isso é justamente a pandemia como uma excludente de responsabilidade. Bom, primeiramente, se a gente for falar de uma excludente de responsabilidade, a pandemia ela se encaixaria justamente naquela modalidade do caso fortuito e de força maior, né? Segundo o artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito ou de força maior ele vai se verificar no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Essa aqui é a parte mais importante para o meu trabalho, essa parte do artigo. Por quê? Para que se considere a pandemia como uma excludente de responsabilidade, a gente tem que entender que os danos, o evento danoso que seria causado por ela, ele era totalmente impossível de se prever, totalmente impossível de se impedir. O Estado realmente não tinha como fazer nada em relação a isso. E por que eu digo isso? Porque existe um princípio chamado princípio da precaução. Ele é um princípio que ele vai surgir, na verdade, com o direito ambiental,
mas ele já foi muito aplicado diversas vezes em outras decisões de direito administrativo. E esse princípio da precaução, e eu estou trazendo aqui o conceito dele mesmo, assim, o conceito original dele mesmo em relação ao direito ambiental, que ele diz que quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir. Então, nesse sentido, o que a gente tem que observar? A gente tem sempre que observar se era possível, não é nem ter uma certeza de tudo, mas se existia uma previsão, se existia uma possibilidade de você conhecer aquele evento danoso, de você ter uma noção de que aquele evento danoso poderia ocorrer e você não age de modo a tentar impedi-lo de alguma maneira, o caso fortuito de força maior ele é afastado, a excludente de responsabilidade ela é afastada. Isso foi o que aconteceu, que eu trouxe no meu TCC, em certas jurisprudências. Eu trouxe essas duas aqui para minha apresentação porque eu creio que elas são as que mais conversam com a situação da pandemia, pois são jurisprudências que vão tratar de outros períodos, de outras epidemias, de outras doenças. A primeira aqui que nós temos foi um caso que trata da dengue. Aqui o que aconteceu foi que um pai, ele acabou perdendo uma filha para dengue hemorrágica e ele entrou, né, com processo porque ele afirmou que o Estado, mesmo sabendo aqui, o que se entendeu foi que o Estado, mesmo sabendo da dengue, sabendo como ela era transmitida, sabendo que, por exemplo, deveriam ser fiscalizados pontos em que tivessem águas paradas e, enfim, etc., todas essas situações relativas à transmissão da dengue, e o Estado, ele não fez nada em relação a isso, ele não fez a fiscalização dele naquele bairro, no local onde eles moravam, fez com que a dengue, com que se tornasse muito mais fácil uma pessoa acabar contraindo a dengue lá e chegar a óbito, como aconteceu o caso da menina. Nesse sentido aqui, o que se entendeu na decisão era que não houve essa precaução. O Estado, ele sabia da existência dessa possibilidade de um evento danoso, de ocorrer um dano, ele sabia já como funcionava essa situação, ele já sabia como funcionava a dengue, então ele tinha conhecimento, e ele foi omisso em relação ao seu dever do direito à saúde, porque se a gente, como eu falei, no artigo 196, o próprio artigo 196 da Constituição Federal, ele explica que o direito à saúde ele engloba as etapas de prevenção, as etapas de recuperação e de proteção. Então, essa prevenção em relação a uma doença, em relação à dengue, também está dentro do direito à saúde. E ele ignorou isso, o Estado ele foi omisso quanto a isso, então aqui ele foi responsabilizado por causa disso. Outra situação foi uma situação do vírus HIV. Uma moça, ela foi fazer uma transfusão sanguínea e eles não tomaram todas as medidas, né, de segurança que se deve tomar antes de qualquer pessoa fazer uma transfusão. Nesse sentido, ela acabou fazendo a transfusão com o sangue de uma pessoa que era infectada pelo vírus HIV. Ela foi infectada e, posteriormente, ela acabou infectando também o marido dela e a filha. E, diante disso, o que se entendeu também foi que aqui, nessa situação, o Estado, o poder público, ele já tinha conhecimento, né, que durante as transfusões sanguíneas tinha que se ter essa segurança para saber se aquele sangue daquela pessoa não tinha qualquer tipo de contaminação do vírus HIV, porque ele era transmitido por meio de transfusões, e ele ignorou isso. Ele acabou ignorando e, diante disso, ocorreu um evento danoso. Mais uma vez, o Estado ele não se precaveu. Mas é uma doença, mas ela pode ocorrer de várias maneiras, ela pode ser transmitida, não tem como ter total controle. De fato, quando a gente trata de uma doença, pode se considerar porque é um caso fortuito ou de força maior, já que a gente não tem como ter controle de tudo. Mas perceba-se que é o que eu estou falando. Tem que se analisar cada caso um caso, porque, por exemplo, nesses dois aqui que eu citei, era totalmente possível que o Estado, conhecendo nessas doenças, conhecendo como elas ocorriam, ele tivesse tomado algum tipo de precaução que aqui ele não tomou. Então, diante disso, eu já trago essa situação da excludente de responsabilidade em relação à própria pandemia da Covid-19. Bom, primeiro, a gente sabe, como eu falei bem no início, que a pandemia, né, na verdade, a pandemia não, o SARS-CoV-2, né, ele surgiu primeiro na cidade de Wuhan, na China, logo depois ele se espalhou pelo continente asiático, depois pelo continente europeu, e ele só foi chegar aqui no Brasil 26 de fevereiro de 2020. Antes disso, nós tivemos várias etapas. Dentre elas, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde ela declarou emergência de saúde pública de relevância internacional. Nos meses de janeiro e fevereiro, o continente asiático e europeu eles foram os primeiros epicentros da pandemia. No início de março, a OMS ela já se manifestava sobre o baixo estoque e preços elevados dos EPIs ao redor do mundo.
Além disso, também é importante frisar aqui que no dia 11 de março de 2020 já a OMS já tinha se manifestado que sobre essa nova doença da Covid-19 ter se tornado uma pandemia, já ter atingido diversos locais no mundo inteiro. Então, por que eu trouxe aqui essas datas? Por que eu trouxe essa linha do tempo? Porque aqui a gente precisa se analisar, que a pergunta do meu trabalho, como eu falei, a pergunta do meu trabalho é justamente perguntar, né, questionar se o Estado, por essa falta de EPIs, ele poderia ser responsabilizado em casos que essa situação, essa realidade causou algum tipo de dano aos profissionais da saúde. Então, eu trago aqui essa linha do tempo justamente para que se perceba que existe aqui uma necessidade de se analisar cada caso realmente, isoladamente, e ver se aquele princípio da precaução ele poderia ser aplicado em cada caso. Por quê? O Estado, em algumas situações, algumas cidades, alguns estados do Brasil, ele poderia talvez ter tomado algum tipo de precaução por forma até da observação do que aconteceu em outros locais. Por exemplo, em janeiro e fevereiro nós tivemos o continente asiático e europeu como os dois primeiros epicentros da pandemia. Todo mundo lembra o que aconteceu na Itália, que a Itália viveu uma verdadeira calamidade pública. Então, o Brasil mesmo, como o Estado brasileiro, ele poderia ter observado isso e já tomado algumas precauções. Então, não tem como a gente falar aqui que a pandemia da Covid-19 ela seria indiscriminadamente aplicada como uma excludente de responsabilidade. Não, porque existem situações em que vai se verificar que o Estado ele poderia ter agido de maneira a tentar, pelo menos, diminuir aquele evento danoso. O que não aconteceu. O que a gente viu foram denúncias constantes, desde o início, de profissionais que não tinham acesso a qualquer tipo de EPI. Então, e a gente até percebe, inclusive, isso fica muito claro, porque um tempo depois aqui, quando o Estado brasileiro ele notou assim esse grande número de denúncias, ele notou essa calamidade que os serviços de saúde, principalmente da rede pública, estavam vivendo, ele começou a impulsionar a própria indústria nacional. Que nós éramos muito dependentes da indústria chinesa, que é a maior exportadora do mundo inteiro de EPIs. Então, ele percebendo isso, percebendo toda essa calamidade no mercado internacional de EPIs, percebendo o pânico na população que também estava estocando muitos desses EPIs, o que prejudicou bastante isso, ele começa a tentar impulsionar a indústria nacional. Então, ele começa a tentar fazer com que estimular empresas privadas que não tinham como produto fim os EPIs, mas que podiam de alguma forma se adaptar para poder ajudar a produzir. Por exemplo, as empresas de cosmético com álcool em gel 70, nós tivemos que, não é um EPI, mas ele também é um produto de higiene e limpeza, que ele é bem importante no combate à pandemia. Nós temos também as empresas que começaram a produzir face shield, nós tivemos algumas empresas, principalmente a parte têxtil, que começou a produzir máscaras, começaram a produzir, então, aventais, luvas, enfim. Aqui a gente começa a ver que começa a impulsionar um pouco a indústria nacional, pouco tempo depois de socorrer e esse grande número de denúncias existirem. A gente vê também muitas orientações técnicas da Senai, no sentido de tentar ensinar a indústria têxtil a se adaptar para poder produzir máscaras, luvas, enfim. A gente também vê que a situação de detentos que estavam em período de ressocialização nas suas oficinas de costura começam a produzir algumas máscaras, e esses detentos, eu não me lembro qual foi o período que demorou para eles conseguirem, mas foi um período bem curto, eles conseguiram chegar a 30 mil máscaras produzidas artesanalmente. Então, a gente percebe que, vendo essa situação, o próprio Estado ele começa a tentar se impulsionar de algumas maneiras para tentar diminuir essa situação que estava tão grave. No entanto, aqui que fica a questão. Ele não poderia ter feito isso um pouco antes, não poderia ter feito de uma forma diferente, porque existiram diversos fatores, diversas situações que poderiam ser observadas de forma a se utilizar daquele princípio da precaução para poder evitar um evento danoso maior. Então, as minhas considerações finais diante da minha pesquisa foram justamente: primeiro, é dever do Estado o fornecimento de EPIs em quantidade e qualidade adequadas aos serviços públicos de saúde. Segundo, ao não fornecer os EPIs para a rede pública durante a pandemia, o Estado ele foi omisso quanto ao seu dever de agir, o que poderia ensejar uma responsabilização. Terceiro, por existir um dever específico de agir, o Estado, como eu falei para vocês, é um dever dele agir de modo a dar todas as prestações em relação aos serviços públicos de saúde para o bom funcionamento desses serviços. A omissão do Estado, nesse caso, seria configurada como uma omissão específica.
E a pandemia ela não poderia ser utilizada indiscriminadamente como uma excludente de responsabilidade. Como eu bem expliquei, cada caso deve ser analisado de forma bem isolada e entender se o Estado ele poderia se utilizar daquele princípio da precaução e ele ter tomado algum tipo de precaução, algum tipo de medida de forma a evitar aquele evento danoso. Caso se entenda que não, pode ser utilizada como uma excludente de responsabilidade. Caso se entenda que sim, o Estado ele foi omisso, o que pode ensejar, no caso, a responsabilização. Terminando aqui, professor. Professora, a senhora está com o microfone desligado. Ok, Claire, muito obrigada. Eu vou finalizar a gravação para a gente continuar debatendo sem preocupação com a gravação, tá certo? Tudo bem. Só um minuto. Só um minuto.